seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar produtores a confinar com lucro. Eu sou Marcelo Souza, médico veterinário, e eu ajudo pessoas a ganhar dinheiro com boi. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. E no episódio de hoje eu vou falar sobre a hora certa para confinar com lucro. Essa é uma dúvida que está na cabeça de muito produtor, de muita gente, e realmente temos que pensar nisso, temos que nos planejar para isso, e por isso a gente trouxe para o programa de hoje esse tema, a hora certa de confinar para ter lucro, para chegar no lucro. E talvez você que está aqui com a gente hoje, talvez que você que trabalha aí com pecuária já há muitos anos e já está aí no negócio, vai falar assim para mim, Marcelo, a hora certa para confinar com lucro foi há 30 anos atrás, Marcelo. E quando você me diz isso, e você já está na pecuária por muitas gerações, eu entendo, porque realmente quem mexeu com boi há 30 anos atrás viveu uma realidade completamente diferente do que a gente vive hoje. Então eu entendo perfeitamente o seu pensamento. Se você hoje está aqui pensando que não tem jeito, se você hoje está aqui pensando que não tem como, eu te entendo, mas eu preciso te mostrar o outro lado da moeda. Eu preciso te mostrar algumas coisas importantes no programa de hoje sobre maneiras de ganhar, hora certa para fazer as coisas. Muito bem. De 30 anos atrás para cá já aconteceu muita coisa aí nesse nosso Brasilzão, meu Deus. Naquela época só deixar no pasto era um baita negócio, porque só o boi no pasto, já lá dos 4, 5 anos que ele ficava para engordar no pasto, já gerava muita receita, e hoje a história é completamente diferente. E por isso, até hoje, muitas pessoas me perguntam sobre boi de pasto, sobre a importância ou a necessidade. Ah, Marcelo, mas não dá para ganhar dinheiro hoje com boi nem no pasto mais. É exatamente isso, seu João. É exatamente isso, meu amigo, minha amiga. Por que não dá para ganhar dinheiro com boi nem no pasto hoje mais? Porque hoje, para ganhar dinheiro com boi no pasto, você precisa olhar muito para a qualidade da pastagem, para o manejo. A conta está mais apertada que há muitos anos atrás. E lá, 30 anos atrás, tinha inflação. Então, deixar o boi no pasto era um investimento. Hoje não, hoje a coisa está bem diferente. Mas as pessoas trazem, às vezes, essa ideia de boi no pasto, da facilidade de se chegar ao lucro com boi no pasto. Agora, todo negócio tem a hora boa de comprar e de vender. Então, se é um negócio, a gente compra e a gente vende. Tem a hora boa de comprar e a hora boa de vender. Tem gente que chama isso de janela de compra e janela de venda, que é um período onde você tem mais chance de ganhar dinheiro se você comprar naquela época, e por outro lado, um outro período tem mais chance de você vender se você ganhar dinheiro se você vender naquela época. Então são os momentos certos para comprar e vender, porque o nosso negócio é um negócio como qualquer negócio. E para ganhar dinheiro, então, isso é importante. Mas como saber essa hora certa? Como saber quando você vai deixar de ganhar dinheiro ou ganhar menos dinheiro por um problema de valor da arroba, por exemplo, uma queda, uma alta no valor da arroba? Como você vai saber isso? Então, mas vamos falar um pouco mais hoje de hora certa de compra e hora certa de venda. E fato é que a gente tem que olhar porque aconteceu nesse começo de ano aqui com a gente. Então, muita gente desanimou demais, muita gente falou, Marcelo, agora acabou de vez. Agora não dá mais. Se você está aqui hoje, significa que você tem alguma coisa para fazer, que você está procurando uma maneira. Então eu vou te fazer um convite, meu amigo, minha amiga, você pecuarista, você que está querendo começar, você que está querendo fazer melhor, eu preciso te fazer um convite hoje. E esse convite é o seguinte: ao invés da gente ficar olhando notícia ruim de tudo quanto é lado, vamos deixar essas notícias ruins longe do nosso celular, longe do nosso WhatsApp. Esse é o primeiro convite. E o segundo convite é o seguinte: ao invés da gente afirmar que não dá, e aí vai um abraço para o meu amigo do Paraná que está fazendo a conta dele lá, ao invés da gente falar, Marcelo, não dá, vou te convidar a pensar diferente. Por mais difícil que isso pareça, por mais impossível que isso pareça, eu vou te convidar a pensar diferente. Como é que dá para fazer certo? Como é que dá para achar uma forma? Qual é a hora certa para fazer as coisas? Então, a primeira coisa, e essa já é uma dica do programa de hoje, a primeira coisa é o seguinte: quando a gente começa a pensar em solução, então a gente está pensando, ó, não consigo agora por causa disso, não consigo agora por causa do preço da novilha, não consigo porque o preço da ração tá cara. Ah, se eu fizer isso, será que dá certo? Nossa, será que eu vou conseguir se eu fizer outra coisa? Então a gente começa a pensar em fazer muita coisa.
essa dica você leva para você. Eu espero que isso te ajude não só na pecuária, mas em muitas outras coisas, que é o seguinte: ao invés da gente pensar, escreve no papel. Papel e caneta na mão, pode ser no celular, mas eu gosto do papel, gosto da caneta, gosto do lápis, porque você vai escrevendo ali, ó, escreve rapidinho, escreve no papel. Escreve as suas ideias, as possibilidades de melhora no papel, porque quando você escreve no papel, na cabeça a gente confunde, a gente pensa numa coisa, pensa em outra, e isso dá certo que é uma confusão. Quando a gente escreve no papel, a gente olha as possibilidades de ganhar dinheiro escritas ali, e aí a gente consegue avaliar com racionalidade no papel. Então esse é o meu convite para você, a primeira dica de hoje, para achar essa hora certa. E toda vez que a gente traz um assunto para o programa, eu gosto de trazer também algumas pessoas, o exemplo de algumas pessoas que já passaram por uma situação parecida com a sua, que já pensaram talvez que era para parar mesmo, que já arrendaram boa parte da fazenda. E tem um amigo meu aqui de perto, de Bauru, de Avaí, que arrendou uma boa parte da fazenda dele para cana. Uai, tá tudo certo arrendar para cana, tem a rentabilidade dele, tá certo. E ele começou a falar assim, não, agora não vai dar mais, agora não vai dar mais. E aí a gente começou a trabalhar junto, e conversa vai, conversa vem, começamos a avaliar as possibilidades. Conclusão, hoje ele está já fazendo a própria marca de carne dele. Está trabalhando na construção da marca de carne dele. E se ele tivesse ficado só naquela ideia de não dá certo, não dá certo, não dá certo, como é que ele ia chegar, né? Então, essa é uma história, né? A história de um produtor que há muitos anos vinha no negócio e de repente começou a olhar toda essa situação que está mais difícil agora e começou a pensar que não dá certo. E ao invés disso, nós começamos a trabalhar construtivamente possibilidades no papel e hoje está praticamente aí no forno a marca de carne dele. Um outro pecuarista lá do Rio Grande do Sul, lá perto de São Borja, ele vinha engordando no modo convencional, ele vinha comprando uma silagem de milho, que ele falou assim para mim, Marcelo, tchê, essa silagem que eu compro aqui tá sensacional, eu tô pagando R$650 a tonelada, olha, barato, 65 centavos o quilo da comida, eu tô botando muita silagem no coxo, mais alguma coisa ali, e nossa, que silagem top, por 65 centavos o quilo. E aí, o que aconteceu? Nós fizemos conta. Quanto que custa um quilo de matéria seca dessa silagem? E chegamos à conclusão que daquele jeito a gente não ia em lugar nenhum. E aí, ao invés dele continuar confinando do jeito tradicional, ele mudou a forma de confinar dele. E daqui a pouco os boi ficaram prontos. E aí chegou a hora de vender. Nós estamos falando de hora certa hoje. Aí chegou a hora de vender. Opa, veio uma vaca louca na parada. Veio uma vaca louca aí. E vocês sabem que vira e mexe vai acontecer isso mesmo. Veio uma vaca louca na hora de vender. E aí? Ah, Marcelo, eu não vou vender. Aquela mesma ideia original lá atrás, né, permaneceu, não vou vender, vou segurar um pouco mais, segura 10 dias, segura 15 dias, segura 3 semanas, e isso não é uma coisa muito rara da gente ver. O ano retrasado, em outubro do ano passado, a gente teve também aquele problema que derrubou demais a arroba, que derrubou R$60 em outubro de 2021, a arroba caiu R$60 no final de outubro de 2021 comparado com setembro. Muita gente segurou muito gado, agora não é a hora de vender o gado. Bom, existe uma forma de se prevenir desses momentos de queda da arroba. Hoje já existe isso, porque na hora que o gado já está pronto, meu amigo, minha amiga, ele vai continuar comendo, ou melhor, vai começar a cair o consumo, tende a cair esse consumo, porque esse gado já está pronto e a eficiência dele transformar essa comida em energia vai cair. Porque aquela hora era a hora de vender. Estava na hora certinho para vender o gado, estava pronto, mas caiu a arroba. Então, se você tiver, quando você pensa nisso lá atrás, e eu vou contar já um mecanismo que ajuda nisso, pensou, garantiu, fechou. E talvez você não perca dinheiro. Ou melhor, você não vai perder dinheiro. Se você se planejou lá atrás, você não perde dinheiro. E aí, muitas vezes, né, a gente olha para esse mercado também e fala, Marcelo, olha, você pode falar muita coisa e realmente hoje não está fácil a situação da produção de carne no Brasil. Em fevereiro, a gente teve aquela situação depois do carnaval, logo depois, acho que no domingo de carnaval, né, que foi anunciado o caso da vaca louca. E aí, um dos confinadores que está com a gente aqui, ele vendeu um gado precoce a R$313 arroba para o cliente dele, lá em Santa Catarina, Nova Veneza. Ele vendeu esse gado por R$313 arroba. Muito bem.
Mas, Marcelo, quem manda nesse mercado são os grandes frigoríficos. Marcelo, não é fácil isso, não é fácil. A produção, hoje a produção de carne está tudo na mão de pouca gente. Na verdade, se por um lado a gente tem a indústria, que está aí mesmo, e tem grandes confinamentos, nós também temos algumas alternativas em relação a isso. Então, existem alguns mecanismos de você se proteger para poder entregar o gado no momento que ele está pronto. Isso é um ponto importantíssimo. Realmente, em cada região do Brasil, existe um desafio diferente. Meu amigo, minha amiga, o desafio ele faz parte na nossa vida. Mas eu vou te dizer uma coisa. Atrás de cada desafio tem uma oportunidade escondida. Quando me falaram isso pela primeira vez, eu falei, esse cara tá louco. Que oportunidade o que, Marcelo? Você tá maluco, né? Mas o fato é que, quando... E aí nós vamos falar de hora de vender. Então ninguém quer vender agora, ninguém quer começar a engordar agora, porque a arroba tá numa fase de baixa. O amigo de Rondônia aqui falou 220. Ninguém quer fazer agora. E olha, isso é o que a maioria das pessoas vai pensar. O ser humano ele é assim, só que quando todo mundo começa a parar de fazer, porque tá difícil, tem alguns que continuam. Mas o que é que faz com que algumas pessoas continuem e cheguem a resultado positivo e outras não? Qual que é a conta certa para você saber se é hora de confinar ou não? Eu vou falar bastante disso até o programa de hoje, até o final do programa de hoje, mas eu queria te dizer uma coisa agora, nesse minuto, que é o seguinte: a conta certa, e talvez esse seja um dos parâmetros muito importantes que muitos pecuaristas não consideram, é o seguinte: quanto eu consigo pagar na arroba da reposição? Nós estamos num momento de baixa do ciclo pecuário. Daqui a pouco, em muitos estados, vai começar a seca. Muito bem. Tem gente que já está numa região com pouco pasto. Quanto eu vou pagar hoje? Quanto eu tenho possibilidade de pagar no dia de hoje uma reposição? Comparado com o preço que eu vou vender essa reposição quando esse gado estiver pronto. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse hoje, ou melhor, que você entendendo isso, você fazendo dessa forma, vai te levar a um resultado melhor aí na tua propriedade, é o seguinte: o preço que você paga na reposição hoje, na arroba da reposição do boi magro, comparado com o valor que vai estar daqui a 3 meses, quando você for vender, ou 4 meses, quando você for vender, te dá a primeira base para saber quantos por cento de ágio ou de deságio você está pagando no gado magro. Meu amigo, muita gente está comprando gado muito barato agora, muito barato agora. A gente conversa com vários pecuaristas de várias regiões e a gente fica sabendo, por exemplo, semana passada, gado Brangos no Paraná, baratíssimo. Marcelo, mas aonde que acha esse gado? Aí que está o detalhe. Então a hora certa para começar também depende do jeito certo de procurar o gado. E quando a gente quer procurar, eu já dei uma dica aqui, vou voltar a falar sobre ela. A gente tem muitas ideias, ideias vêm na cabeça, mas a partir do momento que você fez lá uma relação no papel de 10 nomes, de 10 lugares diferentes para você procurar, e cada um você listou o preço que você achou aqui, 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 você pode ter um poder de comparação. Então, a partir do momento que você fez uma relação de 10 lugares para você comprar, pode começar com 5 lugares. Fez a relação dos 5 lugares para você comprar, fez a comparação de preço nesses lugares. E aí, bom, Marcelo, se hoje em Minas, por exemplo, Peixoto, aqui em Minas Gerais está 240 arroba, maravilha. Vamos supor que o frigorífico vai te pagar 235. Quanto que dá essa diferença em percentual dá quanto? Me ajuda aí, faz a conta. Divide 235 por 240. Quanto dá essa diferença em percentual? Isso vai ser o ágio, ou talvez o deságio, se o frigorífico pagar 245. Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo. Agora, quando a gente fala assim, mas Marcelo, até outro dia estava 270 essa arroba que está 250. Até outro dia estava 300 essa arroba que está 285 em São Paulo. Marcelo, com 285 a minha conta não fecha. Então a gente está olhando só para um lado. A gente está olhando para o lado comparando a arroba de hoje com a arroba de um mês atrás ou de 3 meses atrás. Não está olhando a arroba de hoje com a arroba do gado que você vai comprar. Então, esse é o primeiro ponto, é importantíssimo. Agora, por que de vez em quando a arroba cai bastante? Que nem está lá embaixo agora, e aí muita gente acha que não é a hora certa de começar, porque realmente ela está lá embaixo. Mas eu vou te dar antes de falar por que a arroba cai,
E por que ela volta a subir depois? Existem algumas influências, mas tem uma força maior que faz tudo isso acontecer. Antes de falar isso, eu preciso te lembrar o seguinte: quem consegue, nesse momento de arroba mais baixa, manter a eficiência e manter o giro, ou seja, procurando possibilidade de comprar um animal que vai gerar lucro, pode ser que não seja um lucro tão grande como você vai ter mais para frente, mas a partir do momento que você manteve a sua eficiência nessa fase, a hora que virar o ciclo, você ganha, porque o seu confinamento já está rodando, você está preparado, é como se você tivesse uma usina e ela está trabalhando ali, então daqui a pouco você ganha mais, daqui a pouco ganha um pouco menos, daqui a pouco ganha um pouco mais, mas por que varia esse valor da arroba? Por que oscila? É só o frigorífico mesmo que manda em tudo? Na verdade, meu amigo, minha amiga, a lei da oferta e da demanda, ela é a lei mais importante de qualquer mercado. Então, por exemplo, se tem muita gente querendo vender uma coisa, o preço cai. Se tem pouca gente querendo vender uma coisa, o preço sobe. Enfim, muita gente querendo vender, tem oferta no mercado. Se tem pouca gente querendo vender, não tem oferta no mercado. Só que sempre tem boi, então sempre tem gente querendo vender boi. Agora, nem sempre tem saída para essa carne, mas tem um detalhe importantíssimo, importantíssimo. Arroba cai porque oferta de boi gordo. Então, pois é, vou falar sobre isso. Arroba cai porque aumenta a oferta de boi, mas não é só de boi. Tem uma coisa no mercado que muita gente não considera, que é a oferta de vaca, o descarte de matrizes. Essa é uma força importante do ciclo pecuário. Então, o que aconteceu há uns meses atrás, há um ano atrás, no começo do ano passado, olha que chegou em março, se você procurar, você consegue ver isso. De repente, o bezerro estava num preço muito bom, tinha muito bezerro no mercado, muita gente aumentou a quantidade de bezerro, porque o bezerro vinha num preço muito bom, e nesse momento que muita gente aumentou a quantidade de bezerro no mercado, muita gente começou a fazer mais bezerro e aumentou a quantidade de bezerro no mercado, uma hora satura. Tem muita gente querendo vender bezerro e o preço começa a oscilar e começou a cair o preço do bezerro. E vem caindo o preço do bezerro já faz algum tempo. Então, se cai o preço do bezerro, naturalmente o produtor pensa, vou vender um pouco de vaca. Não, começou a cair, aí está caindo, faz tempo que está caindo. Quanto mais tempo o preço do bezerro permanece caindo, mais o produtor começa a querer descartar a vaca, aí o mercado da carne inunda de vaca, muita gente matando vaca. Então, a vaca ela tem dupla aptidão, porque de um lado ela dá bezerro, do outro lado ela dá carne. Quando o produtor desvia a vaca para a carne, então a oferta de carne aumenta e o preço do boi gordo cai. E é lógico que a partir do momento que vai tendo abate de matriz, o que acontece lá na frente? O número de bezerro diminui. Se diminui o número de bezerro, falta bezerro no mercado. E aí sobe o preço do bezerro. E aí o ciclo se fecha. Então, o ciclo pecuário, ele claro, é um movimento cíclico, mas tem algumas coisas que influenciam. Um ano, na verdade, o ciclo inteiro é mais que um ano. Se a gente olhar historicamente aí 4, 5 anos, nos Estados Unidos 7 anos, isso varia um pouco. Mas se você falar assim, você acha que volta a subir quando? Tem muita gente achando que é em 2025, tem muita gente achando que já é em 2024. Eu digo o seguinte, nesse momento que a gente está agora, a gente precisa de eficiência. Então, agora é hora de confinar? Agora é a hora certa de confinar? Olha, se você fizer a primeira etapa de qualquer confinamento, que é um bom planejamento de compra do valor dessa arroba engordada, tendo uma maneira, uma dieta, um método que você consegue ter um ganho de peso firme, um ganho de peso forte, vendendo esse gado e ganhando dinheiro, você permanece girando, e por mais que o seu percentual de lucro agora não vai ser tão alto, se você tiver eficiência na produção de arroba, na produção de carcaça, você está entrando no mercado numa hora que todo mundo está saindo. E aí você está girando. Então você consegue ir aumentando gradativamente o número de animais confinados agora. Porque a hora que o ciclo virar, como eu disse, que subiu a arroba do boi gordo, o que acontece com a maior parte das pessoas? Quando vira o ciclo, a maior parte das pessoas quer entrar. Quando todo mundo quer entrar, está caro para comprar boi. A arroba está cara, mas está muito mais cara para comprar boi. Aí o ágio, que em geral, uma conta boa para a gente aí é 5%, pode passar para 10%, por exemplo. O dobro de ágio no boi magro, no garrote, no bezerro. Então, a hora de entrar é a hora que você está preparado para entrar. A eficiência é importantíssima. Esse programa existe para ajudar com esse tipo de dica. Então, eu disse aqui que a eficiência ela ajuda demais e que nesse momento é bom ter eficiência.
E tem muitas regiões diferentes, tem muitas situações diferentes, tem experiências diferentes, mas uma outra dica do programa de hoje é o seguinte: menos é mais. Menos complicação é mais ganho de peso. Manejo mais simples é mais tranquilidade para a turma que passa o trato. Trato mais bem feito é mais ganho de peso no final. Então, a gente trabalha de uma forma completamente diferente nesse momento que está apertado. E é claro que muitos de nós mesmo, e um amigo falou aqui, Marcelo, eu já fiz, já ganhei dinheiro, mas agora diminuiu um pouco, a gente deu uma desanimada porque a gente esperava uma outra coisa para esse ano, mas é sempre assim. A gente sempre espera o melhor e tá certo, só que vem o desafio. E quando vem o desafio, a gente arregaça as mangas, veste o chapéu, vai pro campo, acorda cedo, né? Vai pro campo e faz o negócio certo. Então, hoje, aliás, a semana passada a gente teve um evento aqui em Pirajuí, na Fazenda do Engenho, da Érica Banvart, grande amiga nossa aqui, criadora aí de bezerro excepcional, e o evento anual do GPB, do Grupo Pecuária Brasil, no qual eu tive a oportunidade de fazer uma apresentação lá sobre um projeto que eu tenho paralelo em escolas de regiões mais carentes para levar para as crianças informação sobre a importância do consumo de carne, sobre a nossa produção de carne, sobre o trabalho no campo, sobre como é gostoso trabalhar com boi, como é gostoso montar num cavalo e mexer com boi. Então a gente tem essa iniciativa, eu falei um pouco nesse evento, dessa iniciativa, que é educacional, que é para criança, que muita gente está falando aí que não é para comer carne, é justamente o contrário, a gente tem essa natureza, precisa da carne, e fui falar um pouco também de tudo que o nosso agronegócio evoluiu. E lá nesse evento teve uma mesa redonda com um monte de gente importante lá, pesquisador de vários. Por exemplo, o pessoal da Associação do Angus, da Associação do Bosmar, a Clélia Pacheco, amiga nossa aqui também de Piratininga, aqui perto de Bauru. E foi falado muito sobre qualidade de carcaça, sobre qualidade de carne. Meu amigo, minha amiga, isso daqui para frente é mandatório. Os métodos convencionais de engorda, eles muitas vezes entregam uma carcaça com rendimento de 50%, 52%, com uma cobertura de gordura que não está boa, uma carcaça que não tem aquela qualidade. Então, nós estamos falando em hora certa de entrar para engordar, que é o contra-intuitivo, que é a hora que todo mundo quer sair, que é a hora que tá apertado, que é a hora que você vai ter que ser eficiente e vai produzir uma carcaça de qualidade para a turma babar no seu boi. E eu vou te dizer uma coisa. Normalmente você pensa assim, Marcelo, mas ninguém imagina, frigorífico não vai ver isso. Pode ser que o seu cliente hoje, o seu frigorífico que você vende, ou alguns aí da tua região, não te falem isso, mas existe rendimento de carcaça e rendimento de desossa. E ele sabe disso. E se você sabe que você está trabalhando um sistema de engorda diferente para ter uma carcaça melhor, você ganha esse poder de negociação que é essa turma lá. Água mole e pedra dura, tanto bate até que vai ter 2 frigoríficos querendo a sua carne. Isso já é realidade dessa fazenda que eu disse hoje, lá da HE Prime Farm, lá de Avaí. Isso é realidade lá pelo tipo de animal que ele produz, aqui na nossa região. Um animal que é abatido muito jovem, muito bem. E pode ser realidade aí na sua região também. O detalhe é que entrar na hora certa, na hora que todo mundo está saindo, mas que você sabe, você planejou e vai fazer com eficiência, saber negociar com o seu cliente final, que não necessariamente precisa ser um frigorífico. Talvez você tenha aí uma cooperativa de carne aí perto, no Paraná tem algumas, em algumas regiões aí tem algumas. E vai aumentar isso, hein? Anota aí que eu estou falando. Vai aumentar esse tipo de situação, vai aumentar muito no nosso país. Anota isso. E negociar com esse cliente final, sabendo o teu produto que você tem na mão, é muito importante. E como eu prometi no começo do programa de hoje, eu vou só falar uma coisa que é uma ferramenta que ajuda muito você conseguir entregar o seu gado na hora certa, mesmo que o mercado caia absurdamente, você ter lá uma garantia de preço mínimo de venda dos seus animais. Isso já é possível na nossa situação, no nosso país. Então, isso é muito importante, como disse o Peixoto aqui, mercadoria boa. O boi com carcaça de qualidade. Muito bem. Agora, nós já conversamos bastante hoje, então a melhor hora que eu gostaria de deixar para vocês, como uma, vamos dizer assim, uma dica final desse programa, o que a gente fazia antes, que era muitas vezes deixar esses animais
no pasto ou tentar fazer uma engorda assim de uma forma sem eficiência, hoje não funciona mais. Hoje, muita gente vai deixar de mexer com engorda por causa desse motivo, da pouca eficiência. Então, a hora de parar para o produtor que realmente não está buscando conhecimento, método, e fazer com método é fazer sempre igual, chegar no resultado, realmente talvez tenha chegado a hora de parar. Mas, para você que tem método, que faz conta, que planeja, que em vez de ficar escutando mimimi, noticinha ruim de WhatsApp, em vez de ficar o dia inteiro, olha, isso consome a gente, ficar vendo vídeo. Eu sei que tem muita coisa que não é justa, muita coisa que é revoltante, mas ficar vendo muito esses videozinhos de WhatsApp, isso consome, tira energia da gente. Então, você que tá aí fazendo planejamento no papel, olhando a oportunidade, considerando o que eu falei no começo, o valor da arroba de reposição e o valor da arroba daqui a 90 dias, não hoje, daqui a 90 dias quando o seu gado estiver pronto. Você que não fica escutando mimimi, que conhece o produto que você faz, que sabe o que você vai entregar, que fala bem do seu gado, olha que coisa importante. Você passou a fazer um sistema diferente. Você vai produzir uma carcaça com uma baita capa de gordura, daquela capa de gordura mesmo que dá gosto de ver. Você vai ter uma carne nobre. Você sabe disso, você está falando disso, você começa, todo mundo que você encontra, você conta isso, da qualidade, do jeito, do seu sistema, do seu método de engorda. Fala isso para todo mundo, fala bem do seu gado. Isso é muito, 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 muito importante. Aí, você está indo no contra-intuitivo, porque ninguém quer fazer, mas pera lá. Marcelo, eu fiz a minha conta aqui e deu viabilidade, vai me dar lucro. Eu consigo fazer vou seguir um método, vou fazer dessa forma. Maravilha. Você tem segurança para ganhar mesmo no momento de baixa do ciclo pecuário. Você sabe o que você está fazendo. Isso é muito importante. Você se prepara para a hora que virar o ciclo. Só assim você consegue aproveitar os momentos de virada do mercado. Porque sempre vira. Você que está na pecuária há muitos anos sabe disso. Sempre sobe a arroba, sempre cai. Sempre sobe o bezerro, sempre cai. E vai ser sempre assim. É um ciclo, é um movimento. Ok? Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e uma ótima noite aí, turma. Valeu. Vamos que vamos, hein? Deus no comando.